quero principalmente parabenizar por estarem aqui, e vocês estão fazendo um investimento muito importante. É uma pena que não tenha mais gente aqui ouvindo. E aqui eu quero fazer um testemunho que eu faço parte da Comissão de Pareceres da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Superintendência de Polícia Científica e Instituto Médico Legal. E essa aula que vocês vão ter aqui é fundamental na vida de vocês. É uma situação que a gente está vendo hoje em dia lá na Comissão de Pareceres, o aumento de solicitações de pareceres sobre erro médico, né? Então, o que o Fernando vai falar aqui é o evento adverso que, na verdade, a gente considera o erro médico. E a gente tem que mudar esse nome, que eu acho que vale muito a pena, né? Porque descaracteriza muito a nossa função. Então, a aula que ele vai dar hoje é fundamental para que vocês gravem o resto da sua vida. Esse é o Dr. José Ciongoli. Muito obrigada, doutor, pelo apoio aí ao nosso curso, pela presença. Quero agradecer a disponibilidade do Dr. Fernando por ter comparecido, né? É um final de semana prolongado aí de feriado e está aqui conosco para nos esclarecer. Então, essa aula com certeza vai engrandecer muito aqui o nosso curso. Eu agradeço a disponibilidade e a presença. Mais uma vez, em nome dos residentes, obrigada. Bom dia a todos. Eu sou Fernando Cordeiro, sou da PUC de Campinas. Eu tenho um viés, que eu sou advogado há 10 anos e fiz advocacia por conta de uma atividade que eu fiz no Conselho Regional de Medicina e de viver que no mundo a gente acaba levando burdoada porque as pessoas falam o que querem e nós não sabemos como nos defender do nosso dia a dia. Depois da aula magistral que teve, principalmente para um cirurgião que quer operar, essa aula pode ser chata. Mas a gente vai tentar mostrar para vocês que essa chatice tem um lado bastante interessante, que é o de ver os nossos possíveis erros antes deles acontecerem. E se eu fizer isso, eu tenho uma chance de diminuir as possibilidades de equívocos. Porque errar todo mundo erra. Ou não seríamos humanos, seríamos perfeitos. E perfeito só Deus. Eu, pessoalmente, só sou o cordeiro, só tenho parte do todo, mas isso faz com que a gente comece a pensar em algumas coisas que a gente não fala no nosso dia a dia. A primeira coisa é que a arte médica não é curar, não é salvar, não é ajudar, não é nada disso. A arte médica é a arte de encontrar possíveis respostas lastreado por um formato investigativo. Nós lembramos de tudo, mas não aprende aquilo que a gente começou a ver no primeiro dia da faculdade. Lá na faculdade, alguém falou que a gente precisa fazer o quê? Propedêutica, semiologia, semiotécnica. Isso é ciência. Por quê? Porque ciência é reproduzir um método para a obtenção de uma resposta, ou pelo menos de uma hipótese que eu tenha que provar. Então, o médico deve investigar para eleger a melhor hipótese diagnóstica. E aí começa a primeira coisa. A sociedade acha que nós devemos dar diagnósticos. Diagnóstico é uma hipótese que foi provada. O que o médico precisa fazer é criar hipóteses diagnósticas. E agora a gente vai bater de frente com a população em geral. Porque dar hipótese todo mundo pode.
Aliás, o meu doente dá uma das hipóteses. Quando ele chega dizendo os sinais e sintomas, ele deu a hipótese sindrômica. A mim cabe dar a hipótese anatômica e etiológica, a provável, e prová-la. Provar como? Provar da melhor maneira possível. E não necessariamente achar que a prova deve ser realizada antes da minha propedêutica, antes da minha hipótese. Então vamos fazer exame de tudo que é jeito, fazer tudo que tem que fazer, para depois examinar o nosso paciente e criar o nosso método científico. Eu fiz uma brincadeira aqui, porque, já que é um curso para residente, né? O residente tem como característica saber tudo. O residente sabe tudo. Manda fazer tudo aquilo que ele tem que fazer. E exige os resultados. Nada mal, é assim mesmo. Mas o preceptor exige que cada fato, cada ordenamento, cada conduta estabelecida tenha o melhor resultado frente aos problemas possíveis. Isso é que faz com que as brigas entre o preceptor e o residente aconteçam. Porque o residente fala, por que eu aprendi assim? E o preceptor fala, então faz do jeito que eu mando. E acabou. Tá certo? Na residência e na formação do nosso dia a dia médico, nós fazemos um aprendizado teórico-prático, que é examinar, diferenciar problemas, tratar aquilo que se acredita ser a causa das angústias, mas no nosso dia a dia nós precisamos um pouco mais do que isso. Não só do ponto de vista médico, mas do ponto de vista de cidadania. Nós precisamos saber que existem normas legais, normas éticas que devem ser cumpridas efetivamente e cotidianamente. A brincadeira que se dizia que o cirurgião tinha o rei na barriga. Eu não tenho só o rei, eu tenho todo o reino dele. Eu sei tudo, eu sou muito bom, não erro. E aí já começam os nossos problemas. Por quê? Porque o que todo profissional deve fazer não é errar. Afinal de contas, somos profissionais, não devemos errar. Mas isso não significa que não aconteça. Se acontecer, nós devemos aceitar a responsabilidade e arcar com esses danos. E aí já vem algumas coisinhas, eu adoro o português. Então, a gente precisa lembrar que responsabilidade nada mais é do que pagar danos. Eu não sei como definir responsabilidade. É pagar aquilo que você provocou, pagar danos. Acabou. Seja lá do ponto de vista financeiro, seja da permanência livre ou não, pagar os nossos erros. E a responsabilidade médica deve ser sempre subjetiva. Estamos falando do Código de Defesa do Consumidor, estamos falando de um artigo que define a responsabilidade das pessoas em geral, que é a responsabilidade objetiva, errou, paga. Tá certo? Tá claro? Compro um sapato, o sapato abre o bico, vou lá na loja e troco. Não quero nem saber. Está no CDC, está no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, só que está lá em cima, no caput. Nós precisamos lembrar que o médico não se responsabiliza pelo desfecho geral. Ou seja, o que é que o paciente vai dizer? Eu não me curei. A minha doença permanece. Se fosse levar a ferro e fogo o Código de Defesa do Consumidor, eu tinha que devolver o dinheiro, no mínimo, da consulta.
Tá certo? Bom, não há que se discutir isso, principalmente porque quem fez as leis foram os advogados, e os advogados têm a mesma responsabilidade que a gente. Todos os profissionais liberais não respondem objetivamente. Errou, paga. Mas tem que se estabelecer uma tal de culpa. Culpa, todos vocês já ouviram falar, é uma parte da culpa. Então, quando eu quero fazer alguma coisa de ruim, tira-se o nome de culpa e coloca-se o nome de dolo. Agora, se eu faço alguma coisa e acontece um problema qualquer, um dano qualquer, a isso se chama o nome de culpa. E vocês conhecem como imperícia, imprudência e negligência. Tá certo? Imperícia é aquele que não está preparado para. Então, no nosso título de médico, nós temos lá que nós podemos fazer de tudo. Ah, mas eu posso fazer uma craniotomia? Posso. Ah, mas devo? Ah, não, dever é outra coisa. Eu posso, está garantida, se eu souber fazer. Esse curso mostra exatamente isso. Isso é perícia. Ah, mas eu preciso ter feito residência para praticar a medicina? Não. O curso já deu esse título, já deu esse direito. Por isso que vocês têm no seu diploma o diploma de médico e não de bacharel em medicina. Tá claro? Porque se bacharel fôssemos, deveríamos fazer uma prova para ser titular. É o que acontece com a advocacia. O advogado é um bacharel em direito. Faz a prova da OAB e passa a ser advogado. E aí mostra a grande diferença. O advogado pode se apresentar ao juiz, mas o juiz pode se negar a falar com alguém que é só bacharel? Não, não pode se negar. Mas para se apresentar no tribunal, sim, precisa ser advogado, precisa ter feito a prova na OAB, pelo menos nesse nosso país. Bom, então o que é que nós devemos pensar do ponto de vista de pré-operatório? A gente ouviu aqui a explicação do professor, e vocês vão ter a seguir uma série de outras indicações, mas sem sombra de dúvida eu devo fazer o exame físico completo e a hipótese diagnóstica e conduta. Tem que fazer? Tem. Estou com dor de cabeça, receita e não examina? Posso, mas a chance de causar dano vai ser grande. Por quê? Porque se eu não tiver uma hipótese diagnóstica, não vou ter provas diagnósticas. Se eu não tiver provas diagnósticas, como que eu posso provar aquilo que eu estou falando? Ah, mas Fernando, como que eu vou provar que alguém está morto? Vocês já pensaram nisso? Não. Precisa de prova laboratorial para provar que está morto? Não, deixa ali. Se apodrecer, está morto. É uma prova. É a prova mais usada no mundo. Tá certo? Provou que estava morto. Ah, mas Fernando, eu ouvi falar naqueles filmes do Zé do Caixão que o sujeito era enterrado vivo. Esse é o problema no mundo inteiro. O mundo inteiro já fez alguma coisa por conta desse medo. Até o salvo pelo gongo. Salvo pelo gongo não é uma disputa de boxe. Salvo pelo gongo é que amarrava uma cordinha no caixão e se o sujeito se mexesse, tocava um sininho do lado de fora. Tá claro ou não? Beleza, né? Bom, algumas religiões botam fogo no sujeito. Porque assim também não tem jeito de voltar, né? Errei. Se morreu, se não morreu, já queimou, né? Já foi para a glória. Outros não deixam enterrar com menos de uma semana. Uma semana.
É o que acontece nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, até antes da pandemia, era 24 horas. Mudou agora, né? Agora pode ser mais rápido, mas por conta da pandemia, porque o medo continua. O nosso problema é o medo. Mas a melhor maneira de mostrar que tem uma doença seria fazer uma necrópsia. Ninguém quer fazer necrópsia. Não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu tenho que ver qual é o melhor método para provar. E não o melhor método para ver o que tem. Porque ver o que tem é fazer exame de imagem sem saber o resultado e tentar dizer que o que tem lá dentro é o que a imagem mostrou. E esquecer que quem leu a imagem é alguém que pode também errar. Por isso que a gente precisa compartilhar aquilo que viu na imagem com o quadro clínico do seu paciente. A clínica é soberana. Devemos ter provas documentais. E as provas documentais significam prontuário médico. Prontuário médico não foi feito para proteger médico. O prontuário médico foi feito para proteger a sociedade. Por quê? Porque se eu faço alguma coisa que é do meu pensamento, se eu morrer, o meu paciente não tem com quem se recuperar. Tá certo? Então, o prontuário médico foi feito para que o profissional escreva e que outra pessoa possa dar continuidade ao fato. Nós achamos que podemos escrever de tudo, e aí o Código de Defesa, ou Código de Ética Médica, fala que ele tem que ser completo. Ele não foi feito para a gente fazer aquilo que a gente quer, mas aquilo que outro possa precisar. Tá certo? Segundo, ele precisa ser legível. O que significa legível? É a gente conseguir ler? Não, é todo mundo conseguir ler. Inclusive o paciente, porque o prontuário é do paciente. Ah, Fernando, eu já ouvi dizer que prontuário não é do paciente, que o prontuário é do médico. Que o que é do paciente é a informação. É chover no molhado, porque a informação está no prontuário. Está claro? É evidente que o doente não pode pegar o seu prontuário médico. Ele pode ter uma cópia. Tá certo? E pode exigir a cópia? Pode exigir a cópia. É dele. A informação é dele. Ah, mas eu quero o prontuário. Prontuário não. Porque a guarda do prontuário é uma obrigação do médico. Do médico, dos hospitais e assim por diante. Por quanto tempo? Minha mulher está mudando de consultório e ela é pediatra. Começou a trabalhar já há uns 40 anos atrás. E aí o que ela teve? Ela começou a ver o prontuário dela, tem prontuário de mais de 30 anos. Ela vai guardar? É obrigado. Ela pode destruir se microfilmá-las ou escanear a informação. Com o prontuário eletrônico vai piorar. Por quê? Porque a guarda do prontuário eletrônico é eterna. Tá claro? Bom, mas aqui começam os meus problemas. Eu sou professor universitário também, brigo todos os dias com os meus alunos, com os meus colegas, médicos ou residentes em formação, porque nós adoramos fazer abreviação. Podia chamar qualquer um aí e perguntar o que é S/VCM. Consegue dizer para mim? Sem visceromegalia? Bom, primeira abreviação que tem um monte de letrinha e eu tenho que saber o que é. Não sei o que é. 2BRNF. BRNF é conhecido. Apesar de ser uma abreviatura, está nos livros textos. 2BRNF é uma idiotice, é um pleonasmo. Por quê?
porque não eram bulhas rítmicas normofonéticas. Se forem 3, é arrítmico. Se for uma, está morto. Então, só pode ser 2 bulhas rítmicas normofonéticas. Talvez quem escreveu queria falar bulhas rítmicas em 2 tempos. E escreve o que quer, e cada um descobre na pior maneira que pode dar problema. Você não coloca bag no seu prontuário? O que é bag? Bom, bag é bom em estado geral. Eu tive um residente recentemente que escreveu bag. E eu falei, opa, que coisa é essa? Na minha escola não é bom estado geral, é bom aspecto geral. Ou seja, criou uma nova divisão, uma nova classificação. As classificações são assim, existem um monte. Eu estava ouvindo o professor falar do IMC. IMC só foi uma forma fácil de colocar e jogar para a população e falar, tá vendo, você não pode ser magérrima e nem gordinha, porque gordinha também é pejorativo, não é? Pô, dá cadeia, dá processo, não pode ser isso, não pode ser aquilo. MC, nada mais é do que a relação peso-altura, não é? Eu tenho uma fórmula fácil de estabelecer o IMC. Eu vejo a minha altura, os últimos 2 algarismos da minha altura significam, ou deveriam significar, o meu peso ideal. Ou seja, eu tenho 1,72 m, deveria ter 72 quilos como peso ideal. Se vocês fizerem o IMC, façam de vocês, vai dar ao redor de 25. É claro, é um índice, pô. Claro, devemos ver as variações, né? As variações ele falou do Mike Tyson, eu ia falar de um lutador de sumô. Todo mundo já viu uma figura, né? E não necessariamente eles têm um excesso de massa gorda. Pode ter excesso de massa magra. Tá claro? Bom, abreviatura, evitem-nas ao máximo. A menos que vocês já tenham visto isso num livro texto. Assim como não escrevo em outros idiomas. No Brasil, escrevo em português. Tá certo? Alguns escrevem em outros idiomas. Eu passei 2 anos fora do país, voltei, começar a escrever o que eu quero. Ao invés de NDN, todo mundo sabe que é nada de grande nota, vou escrever Rian Assinhalé. Escrevia RAS, e todo mundo fala, que cacilda é essa? Tá certo? Então, qual é o único idioma que pode ser usado além do português? O latim. Então, se vocês forem aos Estados Unidos, numa série de abreviações, eles colocam latim. Latim pode. Uma língua morta, pode ser usada em qualquer lugar. Mas, algo que é traumático para mim, é falar no consentimento informado. Então, escrever que o paciente foi informado, datar e assinar. O grande problema no consentimento informado é que isso daí foi feito por juristas. Por quê? Porque ele quer uma prova do que aquilo que foi dito, e não foi dito. Mas a consulta não é particular? A consulta não é sigilosa, porque isso faz parte da atividade médica? Aí ele quer saber o que fez. Eu já vi advogados, juízes falando assim, tem que gravar áudio e vídeo, porque antes falavam que tinha que gravar áudio, né? O duro é guardar esse áudio, né, na nuvem, como se a nuvem fosse alguma coisa etérea, e não tivesse que pagar. Não, agora tem que gravar. Problema, tem que dizer para o paciente que está gravando áudio e vídeo, porque senão ele vai reclamar também, vai causar um dano. Quem vai ter acesso a isso? Guarda sigilosa. Quem pode guardar? Alguém que tenha os critérios estabelecidos pelo controle de informações. Tá certo? E tem uma lei específica. A gente fala tanto em LGPD, tem uma lei específica para isso. Quando guarda, quem guarda, como que é o protocolo, como deve ser o uso
desse prontuário eletrônico, entrar no prontuário eletrônico com a senha de outra pessoa é como pegar assinatura num cheque, tá certo? Eu abrir para alguém e ir embora e não zelar por fechar é igual a quebrar o sigilo, quebrar tudo. E essa é uma das bases da medicina, o sigilo. Porque por que alguém iria contar detalhes íntimos da sua vida pessoal se ele não tivesse a garantia que ninguém vai saber? Então, consentimento informado foi criado. Só que eles usaram algumas variações do próprio Código de Ética. O consentimento informado que o Código de Ética fala é: o paciente precisa saber, mas não preciso escrever. Quando eu preciso escrever? Numa condição particular. Qual condição particular? Trabalho científico ou pesquisa em anima nobile. Aí eu preciso colocar tudo. Tudo o quê? Todos os problemas, todas as complicações existentes ou vistas até aquele momento. É o problema da bula. A bula fala que já teve um caso na Manchúria de prurido depois do uso da insulina simples. Um caso. Então isso é a medicina. Eu tenho que saber que teve um caso. Não, nós somos uma atividade de risco ou uma atividade de estatística. Nós trabalhamos com a estatística, que varia dependendo das enfermidades. Uma enfermidade que tem um risco de 1% pode ser excessivo contra outras que têm risco de 20%. Nossa atividade é estatística. E a gente saiu correndo da faculdade nas aulas de estatística. Era aquela que alguém assinava para a gente, ou a gente ia resolver a prova no curso de engenharia. Era do lado da minha faculdade, beleza. Mas não sei o que aconteceu. Eu resolvi minha vida, eu tenho um carimbo. Tem um carimbo escrito consentimento informado, tem o meu nome, meu CRM, meu CNPJ, tem lá o nome do meu paciente, o RG dele, que agora vai acabar, porque acharam que quem melhor qualifica a identificação das pessoas é o CNPJ, que é só usado pela Receita Federal, mas como a Receita Federal corre atrás de todo mundo, mas desapareceu o RG. Tá certo? Mas coloco lá, eu assino e peço para o meu paciente assinar. Quando o meu paciente assina, ele pergunta: o que é isso? Sabe, aqui está dizendo que tudo aquilo que você queria saber ou quer perguntar, eu lhe respondi. Carimbo e coloco no meu prontuário. Ninguém nunca disse para mim que eu não o informei. Por quê? Porque ele colocou o chamegão dele lá, tá certo? A gente viu falar de bariátrica, eu já vi coisas do Arco da Velha. Eu já vi um médico em Santos que, quando fazia a sua consulta, recebia o paciente ia sozinho e falava: então você vai voltar daqui uma semana com alguém. Explicava na primeira vez, na segunda vez, todo o procedimento, dava um questionário para o paciente de 20 páginas, com um monte de perguntas que deveriam ser respondidas em casa depois de um mês. Depois de um mês voltava e respondia, fazia uma prova. Se não estivesse 100, fazia de novo, voltava para trás. Esse médico teve vários problemas, por isso disso, mas perdeu-se a possibilidade de dizer que ele não tinha informado. Por exemplo, se não disser que qualquer procedimento pode matar, o consentimento livre e esclarecido está incompleto. Então, quem quiser fazer um consentimento
chame seu advogado, leve junto, mas tome cuidado com uma das coisas. Porque a gente estava falando de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 30, diz que todo documento assinado faz parte do contrato. E aí muda a pessoa do profissional liberal, sai da exceção e vai para o caput, e ele responde como um fabricante de sapato. O que é que nós devemos fazer? Declarar riscos que podem acontecer, ou riscos que aconteceram, problemas que aconteceram durante o ato operatório. O sujeito tem uma cirurgia difícil, um paciente com grande sangramento, coloca gás e compressa lá para bloquear, vamos fazer uma outra cirurgia, e deixa uma gase lá e não fala. Como foi a cirurgia? Melzinho na chupeta. Beleza, tranquilo. Não contei. Se eu não contei, estou assumindo o risco que se alguém achar, fizer uma descoberta, pode trazer um problema. Tá certo? Evidente. Eu estou omitindo informações. Mas isso daqui, ó, é aquilo, vai cair no artigo 30, é não fazer promessa. Na aula que a gente acabou de ver, uma das coisas que o paciente vai é querendo o resultado. Qual é o resultado? Emagrecer. Ah, beleza. E se não emagrecer? Ah, o senhor disse para mim que eu ia emagrecer, que emagrecer era fácil. Tá certo? Mas também o paciente deveria ter o compromisso dele, não tomar leite condensado, por exemplo. Pode? Mas, se não falar, se disser que vai emagrecer e não pode emagrecer, que é um condicional, então fazer promessas é um problema. Mas nós não precisamos nem falar. Se eu mostrar uma foto, nós vimos fotos de antes e depois ali. Certo? Essa foto de antes e depois pode ser utilizada para nós, para os médicos, que sabem que não devem prometer. Então eu tenho uma comparação para discutir uma técnica, mas se isso aparecer para a população em geral, vai trazer dano, vai trazer risco. É uma promessa. Se é uma promessa, mudou o contrato. Tá claro? Tá certo? Então nós precisamos entender todos esses vieses. Por quê? Porque mesmo coisas que tenham acontecido no passado, eu gosto de lembrar que no Rio Grande do Sul, aonde sempre que a gente falar de uma novidade jurídica, aconteceu primeiro no Rio Grande do Sul, um paciente entrou na justiça porque ele engravidou a empregada dele depois de uma vasectomia. Nós não sabemos que pode ter recanalização, que pode engravidar? Claro. Mas ele falou, eu fui lá porque disse que eu não ia engravidar mais ninguém. Engravidou a empregada, perdeu a casa, perdeu tudo. É a síndrome de Barbie, né? Barbie e o Ken. Levou tudo que o Ken tinha. Por isso que o Ken nunca vem com nada. Vem só com a roupa do corpo. Tá certo? Ninguém viu a casa do Ken, a lancha do Ken. Vê a lancha da Barbie. Claro, o Ken entra só com a cara e a coragem. Aí o sujeito foi lá, o que o médico falou? O médico falou justamente isso. Não é uma cirurgia? Pode haver recanalização? Pode. Pode haver gravidez mesmo depois de vasectomizado? Pode. Por isso é que se diz, olha, antes de ter o interlúdio sexual, vá lá, faça alguns espermogramas, veja se dá negativo, coisas desse gênero. Né? Então o juiz falou assim, beleza, ganho de causa para o médico. O advogado levantou o dedinho. Doutor, ele prometeu.
Você tem prova que ele prometeu? Tem. Pegou um jornal de 5 anos passados, onde estava escrito, publicidade do médico urologista, garantimos os sucessos. Se garantiu, para. Cuidado com a promessa. Mas principalmente, no pré-operatório, reveja e estude. Então, estudar não é uma condição só para residente, estudar é uma condição para o profissional. Reveja seu caso, veja se a indicação é a melhor, veja se a técnica que você vai usar é a melhor. E detalhe, não prometa a técnica. Porque se você prometer a técnica, abrir e mudar a técnica, a vaca foi para o brejo. Tá claro? Eu recentemente acompanhei um processo onde um paciente foi num médico porque tinha uma dor pélvica, tá certo? Tinha uma dispareunia, foi no seu ginecologista, o ginecologista pediu uma ressonância magnética da pelvis, mostrou uma pequena hérnia inguinal. Ela foi indicada pelo cirurgião, pelo obstetra, foi no cirurgião, o cirurgião falou, vou abrir. Não, desculpa, quero corrigir a hérnia, mas quero por laparoscopia. Foi procurar um outro médico, quero fazer por laparoscopia. O senhor faz essa técnica? Faço essa técnica. Vamos fazer? Vamos fazer. Qual é o seu problema? Uma hérnia inguinal. Acabou a cirurgia, dispareunia. Tenho uma atividade profissional, tenho que fazer exercício, eu faço exercício e dói. Dói aqui, dói. Foi o erro médico, foi da cirurgia laparoscópica, foi da técnica laparoscópica. E a gente teve que provar que a cirurgia foi feita para corrigir não a dor, mas para corrigir a hérnia. Tá claro? Por quê? Porque ela quer algum benefício, porque não consegue fazer a atividade profissional dela e quer dinheiro para o resto da vida. Porque tem dor. Mas o senhor disse que ia tratar a dor. Não. Disse que ia tratar a hérnia. Mas eu não sabia que a cirurgia laparoscópica podia ter complicações. Sabia. Tanto sabia que não quis fazer aberta, quis fazer laparoscópica. Ou seja, a discussão é muito mais ampla entre aquilo que se disse e aquilo que ela quer. Bom, agora entrando nos problemas, nos vieses, né? Aí eu fui levantar o que a laparoscopia podia trazer de problema. Não dá para perceber que pode ter problema por conta da anestesia. As técnicas anestésicas modificaram-se em decorrência do novo procedimento. Diminuir a quantidade de água, de hidratação do paciente foi uma delas. Mudar a qualidade do anestésico foi outra. Então, as possibilidades de problema com anestesia são inúmeras. Mas Fernando, eu não sou anestesista. Mas fica de olho no seu. Porque se o seu não estiver preparado assim como você vai se responsabilizar como ele. Hoje menos, até algum tempo, o médico respondia, o cirurgião respondia por tudo aquilo que acontecia no centro cirúrgico, na sua sala cirúrgica. Agora existe o fatiamento da responsabilidade. Então o anestesista tem uma responsabilidade, o cirurgião tem outra, os residentes têm outra, os assistentes, os instrumentadores, até a moça de sala circulante tem a sua responsabilidade. Então, esse é o primeiro problema. Mas o segundo pode ser o posicionamento. Porque nós falamos aqui de proclive, de Trendelenburgo, declive lateral, declive... Será que o paciente vai responder hemodinamicamente por essas modificações? É evidente. Eu percebi, o professor falou, olha, coloco o meu proclive em 60 graus. Porque eu me lembro
das cirurgias laparoscópicas no início, que o sujeito tinha que ficar catando o paciente que vinha escorregando. Então prender aqui, prender lá. Na minha época de residente, eu estava na anestesia e o meu chefe de cirurgia torácica queria fazer uma toracotomia lombo-torácica, ou tóraco-lombar, e colocou o braço do paciente nessa posição. Quando ele colocou o braço nessa posição, eu falei, opa, bradicardia. O professor falou, não, Fernando, você é louco, chama o teu chefe. Eu falei, tirei da posição antes. Tirou. E agora? Fernando, tá normal. Coloca na posição. Bradicardia. Ou seja, a posição trazia um distúrbio circulatório. Se vai deixar o dedo ficar preto no final da cirurgia, ele vai ter um pulmão legal, mas vai ter uma isquemia, vai ter algum tipo de problema. Para isso que a gente precisa ficar observando, e não, como anestesista folcloricamente dito, um sujeito quase dormindo, tomando conta de outro quase acordando, tá certo? Ou do cirurgião que acha que sabe tudo, ou, perdão, que não sabe nada, mas resolve tudo, né? Então, o posicionamento é importante. E aqui a associação entre cirurgião e anestesista. Se o anestesista falou, checa, checa. Porque eu já vi coisas escabrosas mesmo comigo. Paciente bem, tudo correndo direito e de repente para. Eles falam, o que eu fiz? Não fiz nada errado. Então, o anestesista tem que ficar atento junto com o cirurgião, porque ele é responsável por fazer o paciente acordar. Eu, quando sou anestesiado, eu quero acordar. É a última coisa que eu falo, eu quero acordar. É a primeira coisa que eu falo, eu acordei. Então, aí, beleza. Se eu vou fazer besteira depois, não importa. O pneumoperitônio também tem seus efeitos. O principal dele é o circulatório. Afinal de contas, todo mundo já ouviu falar que se eu aumentar a pressão intraabdominal, eu tenho uma série de complicações cavais, tá certo? Então, cuidado com a pressão intracavitária. Segundo, cuidado com a punção e eventual insuflação em vasos. Porque a gente só pensa no risco de perfurar e sangrar. Aliás, eu peço desculpas que eu não trouxe nenhum vídeo, né? Porque eu já vi tantos escabrosos, quando a gente vê algumas coisas dessas nos nossos cursos, aquele sangramento que não para mais. Em compensação, a insuflação de ar em vasos não é absurda. Pode acontecer. Tá claro? E não faz parte do nosso dia a dia. Lesão de vasos retroperitoneais, a punção, a segurança, o dedo. Então, cada vez que a gente ouve falar isso, é porque alguém já teve essa complicação. Então, ficar atento, porque é preferível que eu tenha visto em livros e não tenha que ver na minha mesa cirúrgica. Problemas respiratórios, compensar a insuflação abdominal e pulmonar. Essa é a qualidade do meu anestesista, que fica atento a se a ventilação está acontecendo, se a hematose está acontecendo de maneira adequada. Mas e o químico? E a presença e absorção do CO2 nos diversos tecidos? Será que isso não traz comprometimento? A necessidade de manter uma mensuração da pressão parcial de CO2, da pressão parcial de oxigênio, para saber se isso não está acontecendo. Ou ainda, um dissecante, os enfisemas. Está claro? Então, mudou a punção, modificou o trocárter, saiu um pouquinho, afundou um pouquinho, tudo isso daí traz a necessidade de segurança, fixar. Nada mais do que isso. É um momento a mais. Fixar.
Lembrando que se eu mandar o meu residente fazer, a responsabilidade é minha. Tá certo? Instrumental. Antes de entrar no ato operatório, checar ótica, aquecedor da ótica, a fonte, os cabos, o gravador. O gravador. Porque alguém falou para o juiz que tem que gravar. Não, não é que tem. Pode gravar. Tá certo? Então precisa ter certeza se vai gravar, se não vai gravar, por que vai gravar ou não. Então preciso saber se isso está funcionando, assim como insufladores, aspiradores e monitores. Por isso que o posicionamento da equipe cirúrgica, a agulha de pneu peritônio ou fazer uma troca por um pneu peritônio aberto. Ah, mas eu sempre fiz. Mas sabe fazer aberto? Porque se souber fazer aberto, eu posso alternar. A gente já ouviu durante muito tempo falar que converteu. Não, é melhor usar alternância. Alternei a via de acesso. Por quê? Porque essa é uma responsabilidade minha. E por isso eu preciso conhecer. Assim como o campo operatório ser o mais amplo possível e não ter restrições, para que eu possa ver aonde eu vou trabalhar. E o posicionamento dos profissionais é o sempre evidente. O que nós não podemos esquecer é que a maioria das laparoscopias, assim como as laparotomias, elas se iniciam por uma exploração. Porque não adianta dizer que eu sei como que está lá dentro, porque eu não sei. Só vou saber olhando. Por isso que toda cirurgia começa com uma cirurgia laparoscópica. Uma cirurgia exploradora. Os meus residentes adoram escrever cirurgia, laparotomia exploradora, laparoscopia exploradora. Ou seja, depois que ele explorou, ele fecha. Não. Depois que ele explorou, ele corrige. Então a cirurgia não foi uma laparoscopia exploradora, uma laparotomia exploradora. A exploração faz parte da investigação para poder dar sequência àquilo que eu pretendo fazer. A justiça modificou, porque por vezes a gente fala que o nosso paciente, quando a gente olha as diversas tabelas, as codificações que tem por aí, fala que o sujeito foi submetido a uma gastrectomia. Ele só pode ser submetido a uma gastrectomia se entrar lá dentro, por laparoscopia ou não. O que acontece é que gastrectomia é aquilo que se pretende fazer como principal, que obriga todo o restante. No entanto, eu tenho um colega que ganhou na justiça a necessidade, o pagamento da laparotomia, da laparografia, da gastrectomia, da anastomose que foi feita e ganhou muito. Tanto que depois teve que virar jurisprudência que aquele fato fosse o principal e não necessariamente o que foi feito. Tá claro? Os planos de saúde queriam só o principal. E abrir e fechar não conta? Tem que contar. Então, explorar todos os espaços. E aí a laparoscopia tem uma vantagem adicional. Por quê? Porque a laparoscopia pode mostrar essa exploração de maneira visual. Enquanto que na cirurgia aberta eu não tenho talvez acesso a todos os recantos, mas posso colocar a minha mão, posso olhar, posso cheirar. Tá certo? Para isso que serve a exploração. Os debridamentos. Os debridamentos são necessários e obrigatórios. Mas se eu debridar alguma coisa, vai fazer nova brida. É o processo de cicatrização. Então, cuidado com os excessos. Eu devo usar aquilo que é para eu chegar até o meu foco principal, para eu liberar alguma coisa que possa estar me impedindo de fazer minha ação, mas os excessos serão castigados.
e aí eu coloquei as vias biliares, e eu tive a felicidade de ver que a próxima reunião é sobre vias biliares. É o paraíso das surpresas e dos desastres. Por quê? Porque a gente acha que tem que começar fazendo laparoscopia, operando a via biliar. E acaba tendo problema, né? Na minha época era fazer hérnia. E eu vi sujeito na primeira incisão já pegar a femoral. Tá certo? Então nós precisamos saber que esse tipo de procedimento tem uma grave chance de dar problemas. E por isso a gente precisa estar treinado. O treinamento é importante no nosso dia a dia. O treinamento diário. Ah, mas eu vi uma coisa que eu nunca vi. Você e toda a torcida do Corinthians. Porque cada um é uma pessoa e a via biliar tem as suas diversas características. Não sei, para, rever, muda, mas tenha certeza daquilo que você está fazendo. Assim como a apendicectomia. A apendicectomia trouxe algumas vantagens com a laparoscopia. As pessoas fazem a laparoscopia para ver se tem apendicite. E fazem a apendicectomia porque se não tirar o apêndice não tinha apendicite. E pode ter um monte de outro problema. Mas ele garantiu que ia fazer a cirurgia, a apendicectomia paga mais do que a laparoscopia exploradora, ele vai lá e tira. Precisa provar. Para isso precisa retirar o espécime. E mais importante, retirou, tem que mandar para o anatomopatológico. Porque retirar e jogar na lata do lixo, sua obrigação é não saber o que tem no apêndice, mas mandar para o anatomopatológico, que pode te confirmar aquilo que você imagina. E as herniorrafias, falei no perigo aqui, era para contar a história do paciente que processou o médico porque tinha dor. Bom, quais são as contraindicações da cirurgia videolaparoscópica? A dificuldade de criação de espaço, aderências, abdômenes irregulares. Lembrou bem aqui que na cirurgia robótica eu posso usar um outro método, que não é a criação de espaço com o gás, mas a criação mecânica de espaço. Mas eu tenho outros problemas. Paciente que já foi operado, paciente que foi submetido a uma dermolipectomia e que não vai ter esse abdômen distendido. Então, as dificuldades devem ser vistas. Cicatrizes, pneumoperitônio aberto, essa é a minha experiência, tá certo? Se eu tenho uma cicatriz ampla, tenho que imaginar que lá dentro também tem uma cicatriz, e isso é um grande problema. E a formação incompleta. Formação incompleta significa, durante muito tempo, o cirurgião tinha que fazer cirurgia geral antes de fazer qualquer outra especialidade. Aí inventaram algumas coisas. Cirurgião laparoscópico. Cirurgião laparoscópico é o que faz a cirurgia por via laparoscópica? Não, é um cirurgião que, além da técnica laparotômica, usa outras técnicas. Tá claro? Tá certo ou não? É uma possibilidade. Então, formação incompleta do cirurgião, aquele que só fez treinamento com o videogame, vai se ferrar. Porque, mesmo para dirigir e pilotar um avião, eu preciso de um treinamento numa caixa, e depois preciso do treinamento em vivo com alguém do meu lado, até que alguém me libere para fazer um levantar voo. É chato, né? Porque levantar voo, será que ele sabe descer, pousar? Pousar é fácil, é só largar o manche e vai embora. E as cirurgias avançadas, como toda e qualquer cirurgia, mas só aqui um pleonasmo, devem ser acompanhadas de um treino exaustivo. Treino, treino, treino. Tem dificuldade? Treino. Tem dificuldade? Treino. E até que uma hora a gente vai conseguir fazer isso sem maiores problemas. Eu deixei a referência aqui de um livro de 91.
e atualmente ainda está atualizada. E intraoperatoriamente, será que a gente precisa tomar algum cuidado? Então aqui um conselho aos residentes, propriamente dito, porque aos velhos não adianta mais. Então, verifique o seu paciente e sua equipe. Tenha certeza que você está operando o seu paciente. Por isso, o prontuário, por isso, a documentação que ele tem. Verifique se a sua equipe já chegou. Porque eu já vi iniciarem cirurgia e o cirurgião morreu. Um acidente antes de fazer o ato operatório. E agora? Como que eu faço? Com quem que eu contratei? Então, verifique o seu paciente e sua equipe. Cada vez mais a gente vê que todos do processo estão participando. Então, ninguém entra dentro do hospital com o paciente que não tenha a fitinha. Que não tenha a fitinha associado a um número de prontuário, que não tenha o prontuário associado ao quarto que esteja lá. E eu vi já coisas do arco da velha. Eu vi o padioleiro, né, que vai lá chamar o paciente para a cirurgia e grita na porta do quarto: paciente fulano de tal, sexo, idade, papapá, vai ser operado disso pelo médico tal. Aí a gente fica vendo, por que está gritando? Está gravando. Tá certo? A identificação. Os padioleiros, eles são treinados. Por isso é que residente não pode pegar o seu paciente e carregar. Porque se o paciente cair da maca, a responsabilidade é do hospital. Então tem que ter alguém treinado para fazer esse transporte. A gente não está preocupado com isso, mas vai chegar. Uma hora vai chegar aqui, tá certo? Quando entra no centro cirúrgico é a mesma coisa. Fulano de tal, paciente vai ser operado disso, está gravando, ou deveria gravar, para identificar que os cuidados, as atenções foram feitas durante o tempo todo. A gente fala, por que no voo ficam falando, põe isso, põe aquilo, põe o cinto, faz isso, faz aquilo? Porque eles são obrigados, só por isso. Senão ninguém falaria, desliga isso, desliga aquilo. É uma rotina para trazer segurança ao procedimento. Fernando, fala. Quanto à gravação em DVD, é uma obrigatoriedade? Não existe isso. Pode haver uma promessa de. Então você, no início, quando está sendo contratado, deve informar. Pode ser que eu faça a gravação, pode ser que eu não faça, tá certo? Porque tem custo isso daí, né? Então, de repente, você não grava e prometeu que ia gravar. Vai ter que cumprir. Ou não gravou, ou tem algum problema. A gente pode imaginar que um gravador que não é um problema vital, mas pode ser alguma coisa que ele quer, tá certo? Então, isso precisa ser sempre esclarecido. O nosso grande problema é que a gente fala e muito pouco esclarece, né? É o que os pacientes reclamam, que o médico é letrado, fala palavras bonitas, né? O advogado fala pior ainda, mas precisa que ele entenda. A discussão é baixar o nível para que haja um entendimento o mais adequado possível. E aqui tem uma coisa que a gente deve fazer e que cada vez mais se faz menos. A descrição da cirurgia é uma obrigação legal. E a descrição de cirurgia não pode ser colocação de campos estéreis, laparotomia, laparorrafia, observação meticulosa da cavidade abdominal, né? Lavagem peritoneal exaustiva com 500 ml. Devia ser um bebezinho desse tamanho, tá certo? Ou seja, nós precisamos escrever cada uma das coisas.
E eu aprendi isso daí porque eu tive alguns professores que foram extremamente chatos. Eu fiz cirurgia cardíaca quando queria fazer cirurgia digestiva. Aliás, eu fiz cirurgia digestiva porque eu queria fazer cirurgia plástica. Aí mudei para outro lugar, fiz cirurgia digestiva. Quando achei que era o dono da cocada preta, voltei para a cirurgia coloproctológica. E aí ele falou que tem que operar bariátrica porque tem hemorroida. Eu falei, pô, me chama antes que eu cuido. Tá certo? Mas o nosso problema não é esse. Na cirurgia cardíaca, fazia-se uma descrição de cirurgia de 4 páginas. Eu preciso descrever o posicionamento, eu preciso descrever a liberação de vasos, eu preciso descrever o tempo cirúrgico, eu preciso descrever tudo. Qual foi o fio que usou? Qual foi o nome da válvula que trocou? Por qual equipamento trocou? E aí vem uma outra coisa que é o tal copia e cola. Então, em todos os lugares agora tem sempre um computador com o plano de voo feito e o sujeito não muda uma palavra. Então, eu já vi fazer uma anastomose ou uma ressecção que começou a 20 centímetros do ângulo de Treitz e foi até a 10 centímetros da válvula ileocecal. Tirou tudo. Não, tirou 10 centímetros. Como? Intestino curto, tá certo? Por quê? Usou referências distintas, não sabe a diferença de uma coisa ou de outra, escreve o que quiser. Até nomes e técnicas. Cada um de nós aqui já leu, estudou, vamos fazer a técnica de fulano de tal. Pior, né? Eu lembro que o professor meu falava nós falávamos de uma cirurgia de boerema. Alguns dos mais velhos aqui devem lembrar. Aí o meu professor esteve com o boerema, que não chama boerema, chama burma. Tá certo? E pior, cada um que fala uma coisa vai aumentando. Então, na minha escola, tinha uma técnica operatória que diziam que era a técnica do nome X. Passado algum tempo, em Araçatuba, encontro um sujeito mais velho do que eu. Perguntei para ele de onde que ele era. Ele falou, sou da sua escola. Que bacana. Então, vamos ver, você é da minha escola? O seu nome é tal? Bom, eu tenho uma técnica operatória. Ele falou, eu tenho técnica operatória? Pô, que técnica operatória? Os residentes que passaram depois deles usavam aquilo que ele falava, que era um debridamento de subcutâneo com os afastadores, pelo nome dele. Ou seja, escreviam na descrição de cirurgia. Não tinha nem ideia do que está acontecendo. Então, escrevam o nome, se quiserem, mas coloquem a tradução a seguir. Fiz isso, porque no mínimo eu estou aprendendo. Cada vez que eu escrevo, eu recordo aquilo que eu aprendi no livro, aquilo que eu aprendi no meu dia a dia, e tenho a possibilidade de checar se eu não fiz uma asneira. Será que eu fiz tal coisa quando deveria tê-la feito? Então, evitem dar nomes que... Voltou 2 slides. Evitem dar nomes que não são verdadeiros. Registrem a contagem das compressas. Obriguem sempre o auxiliar, aquele que está do lado de fora, ter tanta responsabilidade quanto o seu instrumentador e quanto você. Tá certo? Fiz, não fiz, checa. E checa mesmo. Tá certo? Por quê? Porque essa é uma das principais complicações. A perda de equipamentos. Tá? Registre as intercorrências. Não queiram fazer a manobra do gato, colocar debaixo do tapete. Registrem a intercorrência e como ela foi resolvida
e que eu vou falar para o meu paciente. Porque se eu pegar, a primeira coisa que os conselhos fazem é ler todas essas descrições para verificar se os tempos estão adequados. Não fazer um prontuário completo já significa não fiz aquilo que eu deveria ter feito. Não fiz aquilo que deveria ter feito, negligência. Tá claro? Porque negligência é deixar de fazer o que era obrigado a fazer. Imprudência é fazer coisa que não era necessária. Solicitação de anátomo patológico em todas as peças retiradas. Detalhe: fazer só a solicitação não resolve o problema do paciente. A retirada do resultado é obrigação do médico. O paciente não tem a capacidade de ir retirar o resultado. Ele exige que o médico veja o resultado. E dependendo do hospital, nós vamos ter o resultado depois de um mês. O paciente vai lá, tira os pontos. E aí, doutor, era câncer? Volta daqui 15 dias, volta daqui 15 dias e vai empurrando com a barriga. Como se fosse a coisa mais lógica do mundo. Isso é informação. A obrigação é nossa de ir ao laboratório e checar. Quantas vezes eu vi, olha, cadê a peça? Não chegou aqui, estava na geladeira. Não foi encaminhada para o laboratório. Como que o laboratório pode produzir um resultado se ele não teve o resultado, se ele não teve o espécime? Pós-operatoriamente, o detalhe: não abandone o seu paciente. Não abandonar o paciente não é simplesmente não ir lá e receber o seu dinheiro. Não abandonar o paciente é contar não só os sucessos, mas também os insucessos. Não abandonar o seu paciente é no fim de semana, que tem um fim de semana prolongado, e você operou na véspera, operou na quarta-feira, teu fim de semana acabou. Porque é o seu paciente, é a sua responsabilidade. Esse é o motivo pelo qual tanta gente quer fazer medicina. Por quê? Porque os benefícios de fazer medicina nesse país é muito grande, benefícios sociais, não só benefícios financeiros, porque todo mundo acha que vai fazer medicina e vai ficar rico. Alguns conseguem ficar rico. Eu casei com mulher rica, estou rico. Beleza. Claro que foi a medicina, porque o meu sogro só deixou eu ficar perto da filha dele porque eu fazia faculdade de medicina. Tá certo? Aliás, eu já era formado, fui professor dela. Paguei, né? Pode nem falar que foi assédio. Paguei. Propostas. Para acabar, moçada. Informar o seu paciente. Informação correta e completa. Cuidados com as exigências dos pacientes. Se o paciente quiser uma técnica, recuse-se. Tá? Eu tenho, por conta desse viés legal, eu tenho paciente que entra no meu consultório e fala: o senhor é minha última esperança. E eu mando ele embora. Por quê? Porque a última esperança é Deus. Eu só sou o cordeiro. Pô, manda embora. Para que ele tenha certeza que eu não estou ali para fazer o que ele quer, mas aquilo que eu posso fazer. Detalhe: não culpem os outros. Então, foi o meu professor que ensinou. Foi o meu chefe que mandou. Se foi o chefe que mandou, faça. Tá certo? Mas deixa escrito lá qual é a sua responsabilidade. Documento registrado, prontuário médico correto. Promessa, cuidado com a propaganda. Nós vivemos num mundo comercial, num mundo de propaganda. Ninguém faz nada se não aparecer na internet. Eu já falei para o Miguel lá: Miguel, põe porque eu vou colocar, mandar para os meus amiguinhos, que eu estou dando uma aula aqui, como se os meus amiguinhos estivessem interessados na aula ou quantas pessoas estavam aqui. Mas a propaganda é um problema.
Um problema sério. E cuidado com a remuneração. A atividade é profissional e não um ato de benemerência. Ninguém pode fazer benemerência com o meu chapéu, a menos que exija, a menos que esteja na lei. No começo da pandemia, eu fui convocado a me inscrever no Ministério da Saúde, vocês não foram? Fui obrigado a me inscrever no Ministério da Saúde para ser voluntário lá na PQP. Falei, não vou, não fiz. Me telefonaram durante 3 meses, todos os dias me telefonava do Ministério, não sei porque eu, né? Me telefonava, nem respondo. Por quê? Porque ninguém é obrigado. Ah, mas se a lei mandar, o Ministério obriga. Tem que ter uma lei que mande. Então, por que eles não obrigaram os médicos a sair? Porque só poderia fazer isso em estado de sítio, estado de emergência. E eles não declararam nada disso. Então não pode me obrigar a trabalhar de graça. Não pode me obrigar a ir trabalhar lá nos cafundó do Judas. Porque eu tenho direito de ficar onde eu quero. Salvo se eu for um médico do mais médico, né? Aí eu sou obrigado a fazer o que os caras querem, porque nem médico eu preciso ser. Mas aí veio só o meu sarcasmo jurídico. Moçada, cuidado com a publicidade. Publicidade é sensacionalismo, autopromoção e exageros. São as mais possíveis causas. Eu coloquei essa foto aqui. Antes ela tinha um título, né? Vendo um belíssimo reprodutor. E punha essa foto. Não é um belíssimo reprodutor? O que você acha? Pelo menos reprodutor é. Essa foto era quando eu tinha meses de idade. Eu tenho 2 filhos, sou um reprodutor. Belíssimo reprodutor. É só olhar a minha cara. Tá certo? Mas isso é uma autopromoção. Será que é verdade? Será que nós podemos fazer isso? Por que nós não fazemos o Red Bull e dá asas? Porque é uma mentira. Red Bull não dá asas para ninguém. Nos Estados Unidos, a Red Bull foi processada e perdeu, porque pelo menos uma dúzia de pessoas pulou do 15º andar de um prédio depois de tomarem caixas de Red Bull. Verdade, não é brincadeira. A Red Bull tirou algumas propagandas do mundo, por exemplo, sair correndo e pular de um prédio ao outro. E depois aparecia a Red Bull lhe dá asas. Foi processado e perdeu. Então, nós precisamos lembrar que a propaganda não é a arte de mostrar a verdade, mas a arte de enganar, a arte de vender alguma coisa, vender aquilo que ele quer. Tá certo? Por isso que a gente precisa tomar cuidado com a propaganda. A gente vê um monte de coisa na televisão e acha que pode fazer. Ou isso daqui, olha que beleza, uma paciente, tá? Se expondo aqui num consultório médico. Mas ela não pode? Essa moça aí, faço questão de colocar essa moça, porque eu conheço ela postou. Então ela pode postar, não pode? Claro, ela pode postar o que ela quiser, aparecer pelada, aparecer vestida, com burca, do jeito que ela quiser, né? Mas junto ela colocou isso. Quem é a senhora que está aqui do lado? A médica dela. O que essa moça está fazendo? Está vendendo. Quem? Aquela que vai colocar na publicidade, faz uma negociação. Olha, você me faz uma drenagem linfática e eu coloco na minha rede, na minha mídia, tá certo? Que você é a melhor do mundo. Pronto. Essa senhora aqui já merece um puxão de orelha, pelo menos. Porque a gente já viu coisa pior do que essa. Como essa daqui. Alguns de vocês já devem ter visto essa foto. Não é? Já viu? Bonito, não é? E aí, essa daqui mostra que é médica. A gente não sabe se ela é médica. Ela mostra que é médica. Por quê? Porque se você sair na rua com um esteto no pescoço,
A população imagina que você seja médico. Não vai pensar que você é qualquer outra coisa. Vai achar que você é médico. Tá certo? Ela está com esteto aqui, está até com um negocinho de limpar a mão. Tá claro? E aí todo mundo só olha o que está aqui atrás. Não é? Que não identifica ninguém. Está identificando quem é? É de mau gosto, né? Não, não é de mau gosto. Tem uma vítima. A vítima é o bebê, que tem direitos desde que nasceu. E tem direitos que ele pode exigir ao longo do tempo. O bebê Johnson, para quem não conhece, o bebê Johnson era uma publicidade da Johnson e Johnson. Da Johnson? Da Johnson e Johnson, né? E que mostrava um sujeito gordinho, peladinho, bonitinho, americanozinho, que quando fez 20 anos processou pai, mãe e a Johnson Johnson por quebra da imagem dele. Tá certo? Então, moçada, 20 anos depois, o molequinho foi lá. Recentemente, parece que num disco de um cantor e tal, apareceu alguém lá, né? Só que ele esqueceu de dizer que ele tinha justificado e que aquela foto foi vendida comercialmente quando foi comprada. Então, isso é só para lembrar vocês que cuidado é bom e nunca é demais. Obrigado a todos e estamos aqui para responder o que vocês precisarem. Excelente aula. Bom, os conselhos já criaram uma definição bem clara disso. Residente é aluno. Residente está em treinamento. Residente não responde por nada dentro do serviço de residência, desde que informe. Desde que, antes de tomar uma decisão, questione. Quando o residente toma uma decisão e não informa o que vai fazer, ele responde como um profissional liberal. Tá certo? Então, por isso que, cada vez mais, o residente está sempre com um preceptor presente. Cada atitude é compartilhada, para que o residente acabe se protegendo. Tá certo? Por exemplo, você é residente, você tem um contrato de trabalho, não tem? Esse contrato de trabalho exigiu que você tivesse a apresentação do seu certificado de conclusão de curso, de tudo aquilo que você fez, da aprovação do preceptor, e que o preceptor estaria sempre contigo. Se o preceptor for embora e falar, faz qualquer coisa que eu assumo, é lorota. Tá certo? Você assume as coisas que você faz independente. Se com o preceptor do lado acontecer alguma coisa, é um fato que pode acontecer. Residente acaba alegando que ele é um aluno, que ele está em treinamento. Mas lembra que eu coloquei aquele primeiro slide que residente sabe tudo? Já no cursinho, um professor meu disse que a labilidade emocional do estudante de medicina, ela é variável. Ou seja, quando você está fazendo o cursinho, começa a fazer o cursinho, você acha que sabe tudo. Faço cursinho, eu tinha a carteirinha do cursinho, era mais elegante do que a carteirinha do colégio. Faço cursinho. Aí, no dia antes da prova, tua emoção vai lá para baixo, não sei nada. Aí, passam uns dias, você no inferno, sai de uma coisa, sou o melhor. Aí começa a aula, a vaca está indo para o brejo, e aí você acha que está se formando, começa a subir, até acabar o baile de formatura. Você sai do baile de formatura e vai prestar uma prova de residência e não sabe nada, volta. Aí entra na residência, sei tudo, não preciso de mais ninguém. Cuidado, esse é o problema, tá certo? Então, respondeu? Mais alguma dúvida?
Não. É que só vou falar o seguinte. Não é só você cordeiro aqui. Todos nós somos cordeiros com um monte de lobo esperando a gente sair fora. Que são os advogados. Senhores, eu costumo dizer que a hora que exigirem o consentimento livre, esclarecido e informado, escrito, eu deixo de ser médico e vou ser só advogado, porque eu vou ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. E o que nós não podemos esquecer é que, por vezes, a gente faz a coisa, repete, de tal maneira que lá na frente vira lei. Um ministro do Superior Tribunal de Justiça, um ministro muito importante, muito bacana, numa sentença, num acórdão, sendo favorável ao médico, escreveu uma frase lapidar: bem faz o médico que produz um consentimento livre e esclarecido ao seu paciente. No direito, nós temos que pensar sempre ao contrário. Se bem faz o médico, aquele que não faz bem fez errado. Então ela está criando uma jurisprudência. Isso daí, há mais de 20 anos atrás, ela fez. E todo mundo acha que aquela mulher falou, ninguém contestou, um dia vai virar verdade. E a hora que virar verdade, a medicina deixou de ser medicina e passou a ser uma ciência exata. E nós não sabemos nada de nada. Nós somos aqueles que investigam. Por isso nós somos, mais do que médicos, cientistas. Cientista não é aquele que lê, que vê a bola de cristal ou que lê as cartas do tarô. Cientista é aquele que procura, pelo método, achar a melhor hipótese e provar aquela hipótese. Bom? Muito obrigada, doutor Fernando. Agora a gente vai fazer um intervalinho, dar uma descansada, tomar um café e aí a gente volta em 10 minutos, tá bom?